Vejamos agora como usar o Excel para realizar um teste da nossa regressão. Ou seja, imaginem que temos duas variáveis, x e y, com os respectivos valores que foram recolhidos, e pretendemos realizar uma regressão e avaliar, nem mais nem menos, com o nível de confiança, a nossa regressão que realizamos. Ou seja, vamos usar a forma automática do Excel para obter nem mais nem menos a equação da reta de regressão. Ou seja, vamos selecionar a nossa amostra e vamos inserir um diagrama de expressão. Vamos apagar isto e vamos colocar aqui a nossa linha de tendência. Aí vamos mostrar a nossa equação. Aqui está. Ou seja, de acordo com o nosso Excel, nós podemos concluir que o y se relaciona com o x através de uma equação do tipo y igual a 0.98x mais 0.16. Ora bem, reparem que temos perante um coeficiente angular praticamente 1. Será que, de facto, a nossa reta que relaciona o x e o y é do tipo y igual a x? Ou seja, será que o ângulo que a reta forma com este do x é de 45 graus? A sua inclinação é 1, ou seja, temos perante um caso y igual a x? Muito bem, vamos então proceder a um teste com um determinado nível de confiança, por exemplo, com um erro de 5%. Como se processa então este teste? Muito bem. Primeira hipótese, o nosso coeficiente angular, o chamado beta, é igual a 1. Contra a hipótese alternativa, beta diferente de 1. Ou seja, estamos perante um teste bilateral. Vamos obter uma região de rejeição que está dividida em duas partes, à direita e à esquerda, e a nossa região de aceitação da hipótese H0. Muito bem. Como procedemos então? Ora bem, o valor t, dado pela expressão b menos beta 0 sobre SB, em que SB é dado por esta expressão, que é relacionada através de um SE, que é dado por esta expressão, segue uma distribuição t de student com n menos 2 graus de liberdade. Muito bem, n, tamanho da nossa amostra, contar, igual, contar os nossos dados, e aqui temos, ou seja, temos 15. Ou seja, significa que a nossa distribuição tem nem mais nem menos do que 15 menos 2 graus de liberdade, ou seja, 13 graus de liberdade. E agora vamos calcular os nossos valores, SE, SB e T observado. Muito bem, para calcular o SE nós precisamos de uma série de somatórios. Somatório de y ao quadrado, somatório de y e o somatório de x vezes y. Ok? Então vamos criar três colunas, x vezes x, x vezes y e y vezes y. X vezes x igual a x vezes x, portanto o nosso x ao quadrado. X vezes y igual a x vezes y e igual a y vezes y. Y, ou seja, y ao quadrado. Agora é só selecionar, arrastar e temos os produtos todos efetuados. Vamos calcular os somatórios. Soma, a soma do x, e arrastando temos soma do y, soma de x ao quadrado, soma de x vezes y e soma de y ao quadrado. Muito bem. Então agora vamos começar a implementar a nossa fórmula. SE vai ser igual raiz quadrada de numerador da fração somatório dos y ao quadrado menos A. Quem é o nosso A? O A é o coeficiente da nossa reta de regressão, que não depende do x. Ou seja, reparem, a nossa reta de regressão é do tipo y igual a mais bx. Portanto, bxa. Muito bem. A, 0.16 vezes
o somatório dos y, ou seja, somatório dos y, aqui está ele, menos bx, portanto 0,98, vezes o somatório de x vezes y, somatório de x vezes y. Ok? Fechar parênteses, temos o numerador. A dividir, denominador n menos 2, ou seja, n menos 2, 13. E fecha parênteses. Certo? Já temos o nosso valor da SE. Vamos calcular agora o SB. SB é nem mais nem menos do que igual a numerador SE a dividir por raiz de somatório de x ao quadrado, somatório de x ao quadrado, menos n vezes a média ao quadrado. Muito bem, a média não é mais nem menos do que o somatório do x, a média de x ao quadrado. Ou seja, não é mais nem menos que o somatório do x a dividir por n. Ok? Isto ao quadrado. Muito bem, fechamos os parênteses, enter. E temos o nosso valor da SB. Muito bem, quanto é que vale o nosso t observado? Nem mais nem menos do que b, ou seja, o nosso 0,98. Reparem, a mais bx, portanto, 0,98 menos o nosso beta 0, ou seja, o nosso beta, o coeficiente angular, que está na nossa hipótese H0, que está a ser testado, que era nem mais do que 1. Reparem, nós queríamos saber se de facto, com um erro de 5%, poderíamos dizer que a nossa reta era do tipo y igual a x. Muito bem. Ou seja, menos 1 a dividir por SB. Ou seja, o nosso t observado será de 0,82899. Ou seja, só temos que verificar se o nosso t observado está ou não na nossa região de rejeição. Ou seja, vamos ter que determinar o nosso valor t crítico para delimitar superiormente e inferiormente a zona de aceitação. Pois bem, se nós queremos um alfa de 0,05, ou seja, um erro de 5%, e temos um teste bilateral, reparem, beta diferente de 1, quer isto dizer então que vamos ter que repartir o nosso alfa, metade para a direita, metade para a esquerda, ou seja, alfa sobre 2. Ou seja, vamos à nossa tabela e vamos buscar o correspondente valor para 13 graus de liberdade de alfa sobre 2. Alfa a dividir por 2, que é nem mais nem menos do que 0,05 a dividir por 2, ou seja, 0,25. Vamos então à nossa tabela de student, aqui está ela, e vamos procurar o correspondente valor, n igual a 13, e agora alfa sobre 2, 0,025, ou seja, 2,160. Significa nem mais nem menos que o nosso t crítico é 2,160. Ou seja, o valor que delimita a nossa região de rejeição à direita é 2,160 e à esquerda menos 2,160. Ou seja, só temos que ver onde se encaixa o menos 0,82899. Ou seja, menos 0,82899 é um valor que se encontra nesta zona. Reparem, aqui está o menos 2,160, aqui ficará menos 8,2899. Ou seja, o nosso t observado encontra-se na zona de aceitação. Ou seja, eu devo aceitar a hipótese H0, ou seja,
que, de facto, com um erro de 5%, a nossa reta de regressão pode ser considerada do tipo y igual a x.